Ativa FM, programa Reflexões com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Dionísio. Apresentação, Evangelista Samuel Nunes. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não. Olá a todos vocês, sejam bem-vindos à Nativa FM 98.7 FM, a rádio de Dionísio. Este é o programa Reflexões com Deus, que vai ao ar agora para louvar e bendizer o nome do nosso Deus, do nosso Senhor. Sejam todos bem-vindos. Fiquem conosco nesses próximos minutos, onde ouviremos canções que glorificam a Deus e ouviremos a palavra do Senhor, nosso Deus. Convido você a orar comigo para que coloquemos diante de Deus as nossas causas, as nossas petições, aquilo que nós precisamos que Ele, e somente Ele, possa mudar. Santíssimo, amado e glorioso Deus, te louvamos e te exaltamos porque Tu és Deus. Tu és Deus na terra, no céu e em qualquer lugar da existência que desconheçamos, Senhor. Só Tu és Senhor. Seja louvado o Teu nome por este dia que nos deste, por até aqui o Senhor ter nos abençoado, ter provido as nossas necessidades, ter nos guardado, Senhor, não somente das coisas deste mundo, mas também das questões espirituais, Senhor, da malignidade que impera no mundo espiritual. Muito obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus e por nos permitir ser Teu povo. Obrigado pela salvação da nossa alma, Senhor. E é como é bom ter a garantia, a certeza de que quando chegar a nossa hora nessa terra, nós nos encontraremos contigo. Como é bom, Senhor, ter a esperança no coração da vida eterna ao Teu lado. Senhor, colocamos em Tuas mãos os ouvintes deste programa, Senhor, os ouvintes desta rádio, todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, que sejam abençoados pela Tua palavra cantada, pela Tua palavra pregada, pela Tua presença, Senhor, santíssima do Teu Espírito Santo. Abençoe, Senhor, e entra com providência na causa que só esta pessoa sabe que ela está passando. Se é tristeza, Senhor, alegra o coração. Se é, Senhor, quebrantamento de alma, entra com providência. Se é, Senhor, endereçamento, endireitamento da vida, endireita essa vida, Senhor, que está torta. Livra, Senhor, esta pessoa dos vícios que a persegue. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos neste momento, que estão ouvindo este programa. Entra com providência, Senhor, nos ossos, na sua carne, na sua pele, nos seus órgãos internos, na sua mente. Liberta, Senhor, as pessoas que estão presas pelo pecado, presas, Senhor, pelas hostes malignas que viciam essas pessoas e a escravizam. Liberta-as pelo poder do Teu nome santíssimo, ó Deus. Também, Senhor, entra com um consolo no coração daqueles que estão enlutados no dia de hoje, aqueles que estão sepultando os seus mortos. A dor é grande no coração neste momento. Nada, nenhuma palavra humana pode consolar este coração, mas o Senhor tem o consolo que o nosso coração precisa, e só Tu tem as palavras que nós necessitamos, Senhor, neste momento de dor no coração. Entra com providência, Senhor, para a glória do Teu nome. Senhor, também abençoa a nossa cidade, Senhor. Entra com providência e abençoe aqueles que a dirigem, o nosso prefeito Marcinho, o nosso vice Hanan, a nossa Câmara de Vereadores, Senhor, nos seus representantes, todo trabalhador, Senhor, público dessa cidade, do mais alto escalão, Senhor, até aquele que ocupa a menor escala de trabalho, que o Senhor use-os como instrumentos de bênção nessa cidade. Abençoe, Senhor, os lojistas e comerciantes, as donas de casas. Abençoe as famílias, Senhor. Fortifica os laços familiares. E ajude, Senhor, aquele que está desamparado, aquele que está em crise espiritual, a encontrar consolo e abrigo em Ti, Senhor,
que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso te louvamos, te exaltamos e te glorificamos no nome soberano de Jesus. Amém. É isso aí, meu querido, minha querida. Voltamos com Reflexões com Deus para glorificar o nome dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, você que chegou agora aqui na sintonia da Nativa FM 98.7. Seja muito bem-vindo, você está ouvindo o programa Reflexões com Deus, que é um programa da Congregação Presbiteriana aqui em Dionísio. E quem vos fala é o evangelista Samuel. Eu sou o responsável ali que estou pastoreando a igreja de Dionísio. E como você ouviu aqui na nossa chamada, nós temos aí algumas reuniões semanais. Você então que não nos conhece, você que não ouviu falar desse nome tão difícil, né? Presbiteriana. Então a nossa igreja chama-se Igreja Presbiteriana, né? A nossa sede fica em Nova Era. Nós estamos aqui na rua José Isidório Garcia, número 22, ali próximo da Praça JK. E nós queremos fazer um convite a você que já nos conhece, né? E você que ainda não nos conhece. Venha nos visitar em uma das nossas reuniões. Terça-feira, toda terça-feira, nós nos reunimos para orar, para falar com Deus, para glorificar o nome do Senhor e colocar diante dele as nossas petições, interceder por aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão passando por alguma dificuldade e também agradecer a Deus por tudo que ele tem nos feito. Então, sempre às 19h30. Às quintas-feiras, nós nos reunimos para um estudo bíblico. Nós pegamos um texto bíblico ou um tema teológico, ou também um tema do cotidiano para a gente discuti-lo à luz das Escrituras, né, à luz da Palavra de Deus, e então crescer no conhecimento. Também sempre às 19h30, toda quinta-feira. Aos domingos pela manhã, nós temos a nossa escola dominical. É um formato sala de aula, onde nós temos uma questão mais pedagógica, há perguntas e respostas, se houver necessidade tem a separação por idades, né? Então, sempre às 9 da manhã nós estamos ali reunidos aos domingos. E à noite, ou finalzinho da tarde, como você queira, nós nos reunimos às 19 horas. Então, domingo, ele é 19 horas, nós temos o nosso culto solene. Este domingo próximo agora, nós teremos a nossa ceia do Senhor, que é a festa da igreja, né? A igreja evangélica, ela entende que a ceia é a festa do cristão, é onde nós reafirmamos a nossa aliança com o Senhor. Então é um momento ímpar para a igreja evangélica, é um momento que nós prezamos muito e nós temos muito carinho pelo culto de ceia do Senhor. Então esse domingo é a nossa ceia, você é convidado a cultuar conosco ali para a glória de Deus. E neste sábado também nós temos 2 eventos na nossa igreja, embora não seja um evento da nossa agenda, mas a nossa igreja que cede o local. Nós temos aula de música às 3 horas da tarde e às 4. Às 3 horas da tarde é para iniciantes, aqueles que não têm nenhuma noção de instrumento, então você vai ter às 3 horas da tarde a aula de iniciante. Por enquanto, só cordas, baixo, violão, bandolim, ukulele, viola, craviola e por aí vai. Todos os instrumentos de corda. Então, às 3 horas. Se você não sabe nada de música, você não sabe, só sabe pegar o violão e fazer barulho, então você é um sério candidato a estar ali às 3 horas. E às 4 horas é para aquela pessoa que já tem um pouco de noção, já sabe o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, já sabe fazer alguns acordes, já sabe tocar alguma música em três notas pelo menos. Então você é o candidato a estar ali às 4 da tarde, às 16 horas. Então às 15 horas para iniciante, às 16 para quem já tem uma noção. Quanto que paga por esse curso? R$0, nenhum real. Você não vai pagar absolutamente nada. Você vai levar o seu caderno com a sua caneta para fazer anotações, e também o seu instrumento para você fazer os exercícios que o professor pede. Então, todo sábado, às 3 e às 15 e às 16, né? 15 iniciante, 16 quem já tem noção, nós estamos ali cedendo o nosso espaço para qualquer pessoa. Você pode ser criança, pode ser adolescente, jovem, o pessoal já mais da segunda idade, da terceira idade, não tem problema. Ah, mas é só para crente? Não, você que não é cristão, você que é católico, você que é de qualquer outra religião, ou se você não tem religião nenhuma, você pode ir também. Não é um evento religioso, é um benefício que nós estamos dando para a nossa cidade, para que pessoas que queiram tocar o seu instrumento possam aprender ali. E nesse sábado, este órgão da nossa igreja aí que oferece esse espaço, né? Esse pessoal que vai estar lá vai estar fazendo
um culto, podemos chamar, não, é uma apresentação na Praça JK. Então, às 19 horas, na Praça JK, você vai ter ali esse pessoal que está aprendendo a tocar, que já sabe tocar um pouquinho, eles vão estar às 19 horas na Praça JK, fazendo ali um luau ou uma apresentação. Vai ser algo bem bacana ali na Praça JK. Você já está convidado para ir na aula, né? E também ir mais tarde nessa apresentação ou nesse luau aí, podemos chamar assim, né? Tá? Então, já sabe aí, né? Tem eventos de sobra esse final de semana para você ir e participar, ok? Nós vamos ouvir mais algumas canções e voltaremos. Deixa eu mandar uns abraços aqui, esquecendo, abraços aí para os lojistas e comerciantes que estão nos ouvindo, vocês que nos atendem sempre com muito carinho, com muita atenção. Deus seja louvado pela sua vida, né? Ficamos alegres com a tua companhia, nos ajudando aí, ouvindo nossa programação, né? Seja muito bem-vindo e que Deus possa abençoar o seu comércio, que Deus possa abençoar aí a tua loja, né? Que Deus possa derramar sobre vocês aí a bênção e a graça do Senhor sobre vocês, viu? Queremos mandar um abraço também aos nossos irmãos ali da Igreja de Dionísio e também aos demais irmãos evangélicos aí da cidade. E todos vocês estão ouvindo também na Rádio Nativa, dona de casa, você que está aí ouvindo no seu radinho ou no seu celular, ou mesmo pelo link da rádio também em outros estados, né, como São Paulo, norte do país tem gente ouvindo, nordeste, no sul do país tem gente ouvindo. Então recebam os nossos abraços, que Deus abençoe todos vocês. E vamos ouvir então mais umas canções e já voltaremos com a palavra do Senhor sendo pregada. Da semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira às 19h30, ensino bíblico. E domingo às 9 horas, escola dominical. E às 19h, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil em Dionísio, na rua José Isidório Garcia, número 22. É isso aí, gente boa. Voltamos com o nosso programa Reflexões com Deus para glorificar o nome do Senhor e agora ouvir a palavra de Deus. Mas antes disso, deixa eu só reforçar esse convite. Você ouviu aí a nossa agenda semanal com as programações que nós temos aí, né? Nós temos terça-feira nós temos reunião de oração e quinta-feira às 19h30, assim como na terça-feira às 19h30 nós temos reunião de oração. Às quintas nós temos estudo bíblico. Domingo pela manhã, escola dominical, às 9 horas. E domingo à tarde nós temos aí culto ao Senhor às 19 horas. Em qualquer um desses horários, em qualquer um desses dias, você pode nos visitar, venha com a sua família, amigos. Será um prazer e um privilégio recebê-los lá. Neste sábado, a nossa igreja que abre o espaço, cede o espaço dela para uma aula de música, né, às 3 e às 4 da tarde, então às 15 às 16. Às 15 para iniciante, né, aquela pessoa que não sabe nada, e às 16 horas para aquela pessoa que já tem noção dos instrumentos, já sabe alguma coisinha. Então, nossa igreja cede o espaço ali, tem um professor, e qualquer pessoa pode estudar, não paga nada, é gratuito, é totalmente gratuito. Qualquer pessoa de qualquer credo religioso, qualquer idade, pode fazer aula de música. E após este sábado, após a aula, né, ou seja, a aula acaba às 17, aí tem aquele momento de folga para o pessoal ir para casa, trocar uma roupa e voltar às 19 horas, vai ter ali uma apresentação, um luau, né, como pode chamar aí, na Praça JK. Esse grupo que já tem um tempinho estudando, vai apresentar ali na praça canções diversas, né, e você é nosso convidado aí também, ok? Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. O endereço, né? O endereço da nossa igreja é Rua José Isidório Garcia, número 22, terça, 19h30, quinta, 19h30, domingo às 9 e domingo às 9 da manhã e domingo às 19 horas. Qualquer um desses horários, Rua José Isidório Garcia, número 22. Seja bem-vindo, você e sua família, será um privilégio para nós. E esse sábado às 19 horas, Praça JK, em frente à igreja ali, você já aproveita e já conhece a igreja. Ok? Salmo de número 46, ele é um salmo composto pelos filhos de Corá, né, e o título desse poema ou canção lá no hebraico, ele é um mestre de canto dos filhos de Corá em voz de soprano, cântico, né, que é uma música. Então eles
definido aí o título na Bíblia hebraica, né? E na nossa Bíblia, talvez o seu cabeçalho também esteja assim, dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Às vezes nós somos abalados pelas lutas dessa vida, pelas dificuldades que encaramos e enfrentamos na nossa vida. São muitas as lutas que enfrentamos. Enfermidades, crise financeira, problemas de relacionamento na família, fora da família, desemprego, crise econômica, um amor que se vai, pessoas que nos deixam, infelizmente, acabam falecendo e nos deixam, notícias inesperadas de alguém que a gente ama, que sofreu um acidente, ou um diagnóstico médico ruim. Então são muitas as dificuldades, fora a oposição que nós enfrentamos no dia a dia, as perseguições, né, a violência no nosso país que cresce cada vez mais contra os menores, né, contra aqueles que são mais fáceis de sofrer violência, e outras coisas mais que nos assolam. Então, nós, diante dessas lutas e dessas flechas que penetram profundamente na nossa vida, a nossa tendência é fraquejar, a nossa tendência é procurar um refúgio. E às vezes a pessoa vai procurar um refúgio nas drogas, na bebida, nas drogas químicas, vai procurar nos jogos de azar, né? Outras pessoas procuram refúgio em amores diversos, né? Pagam pessoas para isso. Outros se afundam na solidão e acabam ficando depressiva. Outros procuram refúgio em algum lugar isolado, saem do convívio da sociedade e outras coisas mais. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esse salmo diz isso. Salmo 46, os primeiros versos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus te ajudará desde antemanhã. Então esse salmo nos ensina e nos convoca a ter confiança e se refugiar naquele que pode nos dar refúgio, naquele que é o nosso socorro, a nossa fortaleza, aquele a quem você, nos momentos de crise, nos momentos de luta, nos momentos de aflição, você pode procurá-lo, você pode encontrar refúgio nele. Em alguns países da Ásia, né, onde se encontra uma guerra constante, e mesmo nos Estados Unidos, ali no Canadá, e México em alguns lugares, mas mais nos Estados Unidos e Canadá, por causa dos tornados, dos furacões e dos terremotos, eles fazem abrigos subterrâneos para se proteger, né? Lá na Ásia, ali em Israel e nos outros países ali do Oriente, eles fazem uns bunkers, né? Para se proteger ali em caso de terrorismo e ficar protegido ali em caso de alguma evidência de terrorismo. Então os judeus, eles fizeram isso, o povo de Israel, o governo de Israel fez esses bunkers espalhados por vários lugares para proteger os seus cidadãos de terroristas. E nos Estados Unidos você tem os abrigos, né, subterrâneos, que as pessoas ficam lá, e lá tem comida, lá tem cama, tem todo o ambiente pronto para a pessoa se proteger. Mas mesmo esses lugares, eles não podem nos proteger dos verdadeiros tormentos, dos verdadeiros tornados, dos verdadeiros terremotos e dos verdadeiros terroristas da vida que nos afligem. Somente Deus, em Deus nós encontraremos refúgio e fortaleza. Ele é o nosso castelo forte. Ele é quem nos guarda dos perigos dessa vida. É Ele que nos livra do cruel adversário, né, que é Satanás e seus demônios. É Ele que nos protege, é Ele que nos consola no dia da dor, da perda de um ente querido. É Ele que nos fortalece quando parece não haver mais solução diante de um diagnóstico médico, diante de uma crise financeira, de um desemprego, ou de um amor que se foi, ou de crises de relacionamento. É Ele quem nos abraça forte quando as lágrimas vêm aos nossos olhos diante de tanta aflição que nós sofremos nessa vida. Nós não precisamos procurar bebidas, drogas, não precisamos procurar em amores passageiros, nós não precisamos
nos isolar, porque nós temos um refúgio, temos um castelo forte. A nossa esperança está em Jesus, o nosso Senhor, que está conosco todos os dias, nos dando vitória. É Ele quem nos acompanha, é Ele quem vai à nossa frente, é Ele quem segura na nossa mão. E ainda que o mar se revolte, ainda que o mar se enfureça, ainda que as montanhas se transtornem, Ele segura na nossa mão e não deixa, como disse o profeta Isaías: se passares pelo fogo, eles não te queimarão. Se passares pelas águas, elas não te submergerão. Deus está conosco. Creia nisso. E para que Deus ande com você, você precisa entregar sua vida a Cristo. Você precisa confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Sair dessa vida, dessas tentativas de abrigo que você está tentando até hoje e não tem dado resultado. Você já tentou de tudo, você sabe disso. Você já tentou de tudo e não deu certo. Tudo que você tentou até hoje não deu certo. Tente Jesus, porque eu te garanto que vai dar certo. Escolha Jesus hoje como seu abrigo, como seu refúgio e fortaleza. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque Ele é fiel naquilo que Ele promete e Ele cumpre. E Ele está esperando você para te proteger no refúgio secreto, no abrigo que ninguém pode invadir, porque é inviolável. É isso aí, gente boa. Esse foi o programa Reflexões com Deus. Um abraço e quarta-feira que vem voltaremos às 5 horas para a glória de Deus. A Rádio Nativa FM em Dionísio alcança todos os dias milhares de ouvintes em toda a região.